Coloca para a gente Êxodo 12. A partir do versículo 1, vou pedir ajuda aos irmãos para a gente fazer uma leitura alternada. Glórias ao teu nome, Jesus. Versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Glórias a Deus. Deixa a tua Bíblia aberta, fecha os seus olhos, vamos falar com Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Nos alegramos em ti, ó Deus, nesta manhã, aonde celebramos, ó Deus, a Páscoa do Senhor. O Cordeiro entregue, a ressurreição, Pai. Glórias ao teu nome. Muito obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações. Desperta-nos, ó Deus, para as verdades do teu reino, Senhor. Desperta-nos, ó Deus, para compreendermos a tua vontade, o teu propósito para as nossas vidas em Cristo Jesus. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Pai. E, ó Deus, na autoridade do teu nome, eu repreendo todo espírito roubador da palavra. Todo pensamento contrário caiam por terra em nome de Cristo Jesus. O povo que aqui está é livre para ouvir, para compreender e para viver em conformidade com as verdades da tua
tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, essa semana, frequentando um ambiente social onde eu e Néia vamos com frequência, academia. A gente viu nos enfeites do local uma alusão a coelhos. E não somente na Páscoa, mas também no Natal, existe uma tentativa que eu, assim, ouso a dizer, diabólica, de um esvaziamento de símbolos que representam Deus na vida do ser humano. Eu não sei se você percebeu, mas no texto que nós acabamos de ler, aonde foi instituído a Páscoa, não se fala em coelho. Na verdade, o coelho, ele é até um animal imundo para o judeu. O judeu não comia coelho porque ele não atendia a algumas prerrogativas e orientações que Deus deu ao povo. Ele ruminava, mas não tinha ali as unhas fendidas, né? Então não podia fazer parte do alimento do judeu. Mas aí existe hoje, na nossa sociedade, um esvaziamento dos símbolos. Então eles trazem coisas que não fazem até sentido. Eles fazem uma conexão do coelho e com o ovo. E até onde nós sabemos, coelho não coloca ovo. E fica sendo inserida uma coisa assim tão perniciosa na sociedade. Esta semana eu estava numa reunião familiar e eu perguntei a umas pessoas que a gente estava conversando, né, da família, e eu perguntei assim, mas qual é o real significado da Páscoa? Aí assim, houve uma luz no fim do túnel, alguém falou assim, olha, a ressurreição. Falei, beleza, muito bom. Mas aonde está a origem da Páscoa? Tendo em vista que quando Jesus, no seu ministério terreno, ele já estava comemorando a Páscoa. E aí, irmãos, aí que o caldo engrossou, o negócio ficou assim, não, foi para lá, veio para cá, ninguém soube responder que a Páscoa foi instituída na saída do povo do Egito. Páscoa, antes de tudo, significa libertação. Você pode dar um glória a Deus? Páscoa tem a ver com libertação. Coloca para a gente, Lelê, o texto de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1. Deuteronômio, eu já falei para os irmãos que ele faz uma recapitulação, né, dos acontecimentos, né, de quando o povo saiu ali do Egito. No capítulo 16, ele faz essa reconstrução da Páscoa. E ele fala do mês de Abibe. No texto de Êxodo, que nós acabamos de ler, ele fala assim, este mês será para você o primeiro mês, né? Mas ele não fala qual é o nome do mês. Em Deuteronômio ele fala, guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Olha o que diz o versículo 2. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. 3. O versículo 2 fala de sacrifício. 3. Nela não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da casa do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saístes da terra do Egito. Irmãos, esse texto fala de libertação. O povo de Israel passou cerca de 430 anos na terra do Egito. Destes, na sua maior parte, como escravos, como quem estava ali sobre o domínio e um senhorio cruel de Faraó. Então, quando Deus institui a Páscoa,
o povo sai dali debaixo de sinais e prodígios, de mão poderosa do Senhor, e a Páscoa é instituída. Então, Páscoa, antes de tudo, tem uma conotação de libertação. E dentro dessa libertação, existia uma terra, um local de escravidão, era o Egito. Existia um senhor cruel para o povo de Israel, era Faraó. Não tinha interesse algum em permitir que o povo saísse debaixo do seu domínio. E ali o povo permanecia, até aonde Deus ouviu o clamor do povo e promoveu, através de Moisés, através de uma mensagem inovadora, a salvação, a libertação daquela situação. Mas não tem coelho nessa história da Páscoa, mas tem um outro animal, que é o cordeiro. Isso me faz lembrar João o Batista, quando ele vê Jesus Cristo nas margens do Rio Jordão, movido pelo Espírito Santo, ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, tinha cordeiro, e tem uma alusão no texto de Êxodo 12 ao sangue. O sangue foi colocado nas vergas da porta, e ele tinha assim um papel muito importante, que era a proteção. Sangue ia simbolizar um local onde o anjo da morte ele não causaria efeito algum. Irmãos, sangue foi um sinal da proteção de Deus ali sobre o povo de Israel. E, por fim, eles celebraram aquela Páscoa, porque o Senhor passou ali o anjo em toda a terra do Egito. Os únicos guardados foram a casa de Israel. A casa de Israel, e juntamente com a casa de Israel, alguns estrangeiros que estavam ali no Egito, ou até mesmo alguns oriundos da terra do Egito, mas que entenderam e se abrigaram junto com os hebreus, e eles estavam ali reunidos, celebrando a Páscoa, no local onde estava protegido pelo sangue do Cordeiro. Poucos, mas, digo assim, poucos da terra, do Egito, mas existiu situações como essa. A gente vê no texto bíblico, ele falando de alguns estrangeiros presentes, quando o povo está caminhando no deserto. Essa menção, nós precisamos olhar para a vida do povo de Israel e trazer para a nossa realidade hoje, aplicar para a nossa realidade hoje. Coloca para a gente, Letícia, o texto de Mateus capítulo 26, versículo 26. Mateus capítulo 26, versículo 26, fala de Jesus celebrando a Páscoa com os discípulos, e ele fala ali daquele momento da ceia. O texto diz assim: e quando comiam, tomou Jesus um pão. Era um pão com fermento ou sem fermento, irmãos? Sem fermento. Era uma época de comer pão sem fermento. E abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados.
E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. 30 para a gente fechar. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse texto fala da aplicação, da comemoração, da celebração da Páscoa entre Jesus e os seus discípulos. E esse texto traz uma nova realidade para os discípulos. Você é discípulo? Glórias a Deus. A verdade é que todo aquele acontecimento que o povo de Israel viveu, nós trazemos a aplicação para a nossa realidade. O Egito, aonde o povo estava preso, a terra aonde o povo estava preso. Para nós, o nosso Egito foi o mundo. Nós estávamos perdidos no mundo. Pior do que presos, irmãos, perdidos. Mas Ele nos alcançou com mão poderosa, amém? Ele nos resgatou com mão poderosa. João, ele vai dizer assim: filhinhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque o mundo, o Egito, não tem nada para te oferecer. Faraó, na terra do Egito, lá naquela ocasião, do povo saindo da terra do Egito, um senhor cruel. Para a tua realidade, para a minha realidade, nós estávamos perdidos no mundo. E o inimigo das nossas almas, simbolizado por Faraó, o diabo, aquele que exercia um domínio cruel sobre as nossas vidas, aquele que não permitia que nós saíssemos do seu domínio. O Cordeiro que protegeu o povo do dia do juízo. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus julgará toda a carne. Deus julgará todo ser humano. Todo joelho comparecerá diante do tribunal de Cristo. Mas, porque nós entendemos o valor do sangue do Cordeiro, nós não entraremos em juízo para condenação. Você pode dar um glória a Deus? Porque todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Mas aquele que aceitou, que entendeu, que recebeu o favor de Cristo, assim como o sangue daquele cordeiro no Egito não permitiu que o anjo da morte entrasse numa casa e fizesse ali uma ação de juízo, que era a morte do primogênito. Quando nós trazemos essa para a nova aliança, nós entendemos que o sangue de Cristo, ele nos purificou de todo pecado, e nós não vamos entrar em julgamento para juízo. Nosso julgamento, irmãos, vai ser para galardão. Aquilo que você fez, você vai apresentar a Deus, porque aquilo que você faz para Deus, ninguém rouba de você. Aquilo que você tem para apresentar nas tuas mãos, ninguém pode tirar. E você vai apresentar para galardão, não para juízo, não para condenação. Então, o Cordeiro estava presente, o sangue estava presente, e a libertação. Irmãos, talvez essa seja a parte assim mais comovente da história. Coloca para a gente Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60 fala do tríplice ministério de Cristo Jesus. Jesus, ele veio salvar, ele veio libertar e ele veio curar. Você crê nisso, irmãos? Salvação, cura e libertação. Então é 61
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Deus, em Cristo Jesus, Ele revelou esse propósito de salvação, de libertação e de nova vida em Cristo Jesus. Então, a Páscoa, ela é, de fato e realidade, a celebração do novo de Deus na sua vida, na minha vida. Então, Cristo cumpriu o propósito de Deus para que você e eu, nós ganhássemos novo propósito na nossa existência. Existe, irmãos, um propósito de Deus para a nossa vida individual, existe um propósito de Deus para a vida da igreja, dessa igreja, existe um propósito geral para a vida do lavado e remido pelo sangue vertido na cruz. Então, nós precisamos atentar para essa questão do propósito. Por quê? Porque depois de aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, talvez essa seja a compreensão mais importante que nós temos na nossa existência. Discernir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Mardoqueu, ele fala sobre isso com Esther. Ele chega para Esther num momento de aflição, onde o povo judeu estava para ser perseguido, e ele fala assim: quem sabe, para este dia, para um dia como este, você foi levantada como rainha nesta terra. Então, Mardoqueu discerniu na vida de Esther o propósito que Deus tinha, e Deus queria utilizá-la como instrumento, um canal de livramento para o povo. Mas ele chama a atenção de Esther para uma coisa. Ele fala assim: olha, se você se calar, Deus vai levantar de um outro lugar livramento para a casa, para o povo hebreu, para os judeus. Mas você e a casa de teu pai podem, diante dessa questão, perecer. Essa realidade, essa palavra de Mardoqueu traz uma verdade para nós. Você e eu, nós temos propósito. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, para que cada um de nós cumpramos, assim como Cristo Jesus cumpriu, o propósito que Deus tinha para a sua vida. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E perseguir, irmãos, cumprir esse propósito, revela da parte de Deus o melhor que Ele tem para as nossas vidas. Em Cristo Jesus, o autor de Filipenses, ele fala assim: existindo na forma de Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, foi até a morte, morte de cruz. Aí, no final do texto, ali do capítulo 2, ele fala assim: mas Deus o elevou a uma posição. Ele fala assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra. Por quê? Porque
Cristo Jesus cumpriu o propósito que ele tem. Então, ainda que na sua vida, na minha vida, cumprindo o propósito de Deus, nós tenhamos que passar, talvez como Cristo Jesus passou, ou talvez não cheguemos nem perto do que Cristo Jesus passou, mas temos que passar por momentos de adversidade, se cumprirmos o propósito, irmãos. Do outro lado do rio, do outro lado, nós vamos ter alegria em Cristo Jesus. Assim como Cristo cumpriu e foi exaltado, Deus quer também trazer para um lugar de exaltação você e eu, quando procurarmos, buscarmos viver aquilo que Ele tem como propósito para as nossas vidas. Cristo não verteu seu sangue na cruz do Calvário para que você tivesse apenas passando por essa existência. As promessas para a sua vida, para a minha vida, as promessas para a sua família, para a minha família, são de vida e vida com qualidade, vida em abundância. Então, eu e você temos muito o que celebrar. Temos uma nova vida em Cristo Jesus. Irmãos, só quem já esteve no Egito sabe o quanto nós temos para celebrar. Você já esteve no Egito? Irmãos, eu já. Estava morto e Cristo ressuscitou-me. Estava preso como escravo e Ele me libertou. Estava desvalorizado totalmente e Ele me valorizou. Então, eu e você sabemos da onde Ele nos tirou e nós não queremos voltar para o Egito. Existia um cuidado de Deus sobre o povo de Israel, uma ordenança que, saindo do Egito, eles não deveriam jamais voltar para lá. Mesmo quando eles estavam prestes a ir para o cativeiro, o povo de Israel foi para o cativeiro, mas aqueles que optaram, num dado momento, de voltar para a terra do Egito, foram alcançados por juízo, porque nunca vai ser plano de Deus que um filho seu volte para o Egito ou, na nossa realidade, voltemos para o mundo. Nós não temos mais nada a ver com o mundo. Glórias a Deus. Não temos mais nada a ver com o mundo. Vamos celebrar a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Ele nos salvou, Ele nos libertou e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Irmãos, nós precisamos nos apossar destas verdades bíblicas, verdades da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos apossar, porque são verdades e são realidades espirituais sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: nós em Cristo Jesus temos toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você crê nisso, irmão? Amém? Então, fica de pé, vamos celebrar.